meu reequilíbrio econômico? É justo. Todos os funcionários têm. Porque é importantíssimo o papel que cada um faz. Desde a limpeza do posto de saúde até o médico. Vocês imaginam o posto de saúde, a sala de vacina, sem limpeza? Vocês imaginam? Vocês imaginem como que a gente viveria hoje sem os agentes comunitários de saúde? Ser aquela pessoa que você abre a porta e ele entra na sua casa. Ele marca o seu consumo. Como a gente viveria sem os motoristas que carregam a gente para lá e para cá, gente? Que vida que esses motoristas têm, coitado? Tem dia que almoçam, tem dia que não almoçam, tem dia que toma café, tem dia que não toma. Ele tem hora, coitado. Tem dia que ele está em São João, tem dia que ele está em Lavras, tem dia que... As nossas enfermeiras, as nossas técnicas, as nossas auxiliares, todo mundo é muito importante, cada qual com a sua parcela. Todos. O pessoal do administrativo, os auxiliares, os secretários, o pessoal da prefeitura, porque se eles não fazem para a gente, nós também não temos condições. Se o pessoal da licitação não compra remédio, não chega aqui na saúde. Se a contabilidade não manda os relatórios para o Tribunal de Contas, trava os recursos, não chega nada aqui. Então, gente, tem uma equipe gigantesca. E como tal, todos merecem equilíbrio econômico e financeiro. Só que a gente tem só um probleminha. O médico, se ele fala tchau, ele fala tchau. Porque aqui no vizinho eles vão pagar para ele o dobro que você paga aqui. Infelizmente, eu trabalho há 15 anos fazendo consórcio. A história é a mesma em todos os municípios. Entendeu? O SAMU, que é o SAMU, que paga um plantão médico fantástico. O valor do plantão médico do SAMU é fantástico. Não tem escala fechada. Falta médico. E o valor do plantão é ótimo, que é pago lá. Não é porque é pouco, não. Porque você não acha. Então, é um profissional que a gente tem problema de achar o profissional. Se você achou, você tem problema em fixar o profissional. Se o profissional já está fixo, pelo amor de Deus, você tem que manter o profissional. Né? Então, se a gente não conseguir manter esse profissional, se de fato, esses profissionais, eu estou falando esse profissional, está com já um, né? É mais, né? São 5. Pois é. Se esses 5 resolverem sair, o que nós vamos fazer? É isso que nós vamos fazer hoje. Porque o conselho, coitado, não vai poder resolver. Sozinho. O secretário de saúde deve estar descabelando, deve estar dormindo desde o dia que o problema aconteceu. Né? Então, e se a gente tiver uma desassistência? O que a gente vai fazer? Porque, pelo que eu soube das meninas, eles são irredutíveis. Estão só esperando esse resultado. Estão só esperando, segundo a Lena, o resultado da nossa audiência. Né? Porque você imagina se chega 5 pedidos de demissão de uma vez na mesa da Adriana. O que nós vamos fazer? Essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. O que nós vamos fazer? Sem médico. E vou dizer para você, que alguém pode dizer assim, a gente contrata outro. Pediatra nem com vela acesa. E a nossa ainda tem especialidade de ginecologista, nem com 2. Eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho um município lá no Cisber que está dividindo pediatra e ginecologista. Por quê? Porque você não tem pediatra uma coisa, principalmente pediatra. Pediatra é uma especialidade que ele está acabando. Por quê? Ninguém quer ser pediatra. Primeiro porque financeiramente não é viável para o médico. Não é. Ser pediatra não é viável. Ele tem outras especialidades que ele ganha muito mais, como cardiologista, ortopedista, os médicos que mexem com raio-x, ultrassom, tomografia, né? Laudando, esses médicos têm uma possibilidade de recurso financeiro muito maior. Ser pediatra, hoje em dia, financeiramente, não é boa coisa. Então, se não é boa coisa, você acha que eles vão querer ser pediatra? A última turma que formou agora, e aí eu vou dizer com propriedade que a minha prima estava nessa turma de medicina. De todos que formaram, todos,
Só ela vai fazer pediatria. Então, quer dizer, nós tínhamos 150 médicos formados. Um foi fazer pediatria. Um. Então, se a gente tem um pediatra, a gente tem que agarrar o pediatra. Se a gente tem um ginecologista, a gente tem que agarrar o ginecologista. Nossa, é pneumologista infantil. Nossa. Então, a questão é, se a gente recebe 5 demissões aqui em cima da mesa daqui a uma semana, como nós vamos proceder? E aí nós temos que pensar junto, porque o poder público e o conselho não sabem o que vai fazer. Nós vamos fazer o quê? Porque o SAMU não vai vir aqui buscar uma febre, um corte de dedo, não vem. Uma dor de cabeça, uma gripe, não vem. Ele só vem buscar urgência. Quem tem oportunidade de olhar uma internet, pode procurar a portaria 2048, que é a que fala das urgências, que vocês vão ver quais os casos que a ambulância desloca. A ambulância não desloca à toa. Não desloca, primeiro, porque é um custo altíssimo. Segundo, porque você imagina se você desloca uma ambulância para cá, para atender uma dor de cabeça e está tendo um acidente. Você deixou de socorrer quem de fato precisa da ambulância, no meio da estrada, num acidente. Então, a ambulância ela não sai, a não ser que seja urgência. Uma dor no peito, suspeita de infarto, a ambulância vem. Né? Uma dor de cabeça que está muito crônica, com outros males, pode ser uma suspeita de AVC, aí ela vem. Agora, simplesmente uma dor de cabeça, mal-estar no cortinho do dedo, não adianta que não vem. Ah, estou com uma gripe forte, não vem. Não vem com saúde, não vem. Entendeu? Então, nós vamos abrir o microfone aqui, porque eu acho que é um momento que todo mundo tem, né, que se preocupar, tem que dar soluções, tem que dar sugestões. Por quê? Porque é a família de vocês, gente. São os filhos, são os tios, são os pais, são os irmãos, né? Porque na hora que chegar no posto e não tiver ninguém, nós vamos fazer o quê? Essa é a pergunta. Nós vamos fazer o quê? Né? E essa resposta nós vamos estar levando para o Ministério Público, né, Lena? Que já acionou, inclusive, o Ministério Público. Tamanho problema que pode vir a surgir, a Lena já acionou o Ministério Público. Já foi lá, já conversou com o promotor e ele quer saber o resultado disso aqui, porque a gente precisa ouvir o povo. Porque às vezes a população tem alguma opinião que a gente não conseguiu pensar. Não é verdade? Enfim. É isso que eu tinha que falar muito rapidamente. Eu vou participar da audiência inteira. Nós vamos abrir o microfone aqui, né, Lena? Para que a gente possa falar, conversar, dar opiniões, registrar talvez a nossa angústia ou as nossas soluções, as nossas opiniões. Vamos registrar tudo. Agora, continuo achando que ainda não tem poder legislativo. Não? Legislativo? Está aí? Oi? Mas eu não vim, às vezes eu não vim com outra voz, Não, participante do legislativo, né? E seria importante a presença deles, que foram eles que votaram, né? Enfim, Lena, eu vou abrir o microfone aqui. E aí, pelo regimento interno, a gente abriu para fazer as inscrições pela manhã. Como não houver inscrições, e a presidente pode conduzir, né, a audiência pública da melhor maneira que atenda os nossos anseios, discutiu com a Lena, né? A Lena achou prudente que a gente abrisse e tem que abrir o microfone para vocês, para todo mundo que quiser. E quem tiver vergonha e quiser abrir o microfone, vão escrever no papelzinho, vão falar, vem aqui, fala no pé do ouvido com a gente pega o microfone e transmite, porque isso aqui é um bicho esquisito, não é qualquer um que dá conta disso aqui não, porque é enjoado falar no microfone mesmo. Se falar assim, não quero falar no microfone não, vou falar sentado aqui, pode falar também, não tem problema nenhum. Nós estamos numa reunião, imagina que nós estamos numa reunião de amigos, tá bom? Com muita tranquilidade, não precisa ter todo esse praxe, chegar aqui, deixa eu falar no microfone, não. Ah, eu tenho vergonha, eu quero falar sentado daí. Pode falar sentado daí, não tem problema nenhum.
lá no fundinho, quero falar aqui no fundinho, pode falar, não tem problema nenhum. O importante é a gente participar, porque eles estão, os médicos, com esperança que daqui vai sair alguma coisa, né, Helena? Estão com esperança. E pode sair, quem sabe? Eu tenho uma ideia para poder reverter esse quadro, né? Então, eu vou passar para a Helena, o microfone vai ficar aberto já com esse corrigimento interno 20 minutos, né? A gente vai deixar o microfone aberto. E no momento que for sair as discussões, a gente vai abrindo. Eu falo, a Helena fala, se precisar de alguma intervenção de alguém, a gente vai falando. Tudo bem? Então tá aberto, Helena. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que eu falei, pode perguntar também. Aí eu queria saber sobre financiamento, sobre dinheiro, quem que paga, quem que não paga, como é que vem. Eu estou pronta a responder sobre o que eu falei ali. Tá bom? Helena. Gente, então, sequência, quem quiser fazer alguma pergunta, como a doutora já explicou, né, ou oral ou por escrito, por favor, fique à vontade, tá? Mas desse assunto que está sendo falado aqui, sobre a possível desassistência médica, quer dizer, sobre a possibilidade dos 5 médicos irem embora. É isso que é uma possível desassistência médica. Tá bom? Então, está aberto para quem quiser usar a palavra. De início, né, boa tarde para todo mundo. Já de início eu achei uma falta de respeito dos vereadores na comparecida. Porque é o que a advogada disse, nós somos população, então eles deveriam, pelo menos um deles, estar aqui para responder a gente. Então, uma falta de respeito. E eu queria que isso ficasse registrado, é falta de respeito com a gente. Porque na hora de pedir nosso voto, eles vão na nossa porta, nos incomoda, né? Faz mil e uma promessa, mas na hora de dar para nós uma resposta das atitudes deles, eles desaparecem. Eles não dão a cara de nada, né? Para dar para a gente uma justificativa. Por que eles não querem aprovar? Por que eles querem aprovar o aumento do salário deles e não do médico? Eu queria deles uma resposta. Tinha muitas perguntas para fazer, mas eu queria fazer para os vereadores. Né? Porque eu estou indignada, porque se eles querem aumento deles, por que eles não estão pensando na população? Né? Eles disseram que queriam que esse valor fosse repassado para os médicos, fosse repassado pelos funcionários de todos os setores. Então, eles estão querendo 2 aumentos no salário deles? Por quê? É só os funcionários da prefeitura que é a população? E eu sou funcionário. É só o pessoal que trabalha na prefeitura, que trabalha, né? Que tem seu direito? O restante do povo não tem direito? De ter um médico? De ter um pediatra? De ter um clínico? De ter um ginecologista? É só funcionário público que tem direito? E quem não é, não tem, não. Eu queria fazer essa pergunta para eles. Que todo mundo, independente de quem seja o candidato, ele teve que ir na casa de um por um ganhar a voto. Se ele ganhou, com certeza ele não falou que ia deixar sem pediatra, sem médico, sem clínico, sem ginecologista. Porque se ele falasse não ia ficar lá. Eu queria, a pergunta que eu queria fazer era para eles mesmos. Né? Muitos outros também. Eu queria deixar registrado que eu, quanto população, estou indignada com a falta de respeito deles com a população. Que eu acho uma falta de respeito. Tá? Muito obrigada. Mais alguém, gente? Pegou o nome dela? Falar aqui. Tudo que ela falou lá, eu confirmo. Eu ia fazer as mesmas perguntas. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez que eles aqui, que eu estou vindo aqui. Nunca vim aqui. Dessa vez eu vim. E eu confirmo com elas plenamente. Também queria deixar em casa isso aí. Na hora deles pedir voto, eles vão lá, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Deixa que tá tranquilo, tá chamando lá. Tá dando santinho, tá isso, que coisa. E agora faltou isso, eu pode respeito muito grande para a população. E o outro que a doutora falou aí, ele tem que fazer de tudo para segurar esses 5 médicos aí. Que ela falou, tem que laçar que está ali. Que depois que foi embora já era.
Aí correr atrás é totalmente diferente. Pois é, mas o que então nós, população, a gente, todo mundo junto, o que nós podemos fazer? É isso que eu queria ter todo mundo junto. O que então a gente, cidadão, pode fazer? Aí que está o problema. Agora assim, ó, já estava na rua, quanto tem aqui de população? 3.900 pontos. Pois então, aí quanto compareceu? Depois vai embora e falar. E falta de ser divulgado. Não foi, não. Está falando a 300 todos os dias na rádio, foi pregado nos lugares públicos, teve carro na rua. Aí, ó, quanto compareceu? Aí depois vai embora, acaba, aí fica falando, mete o pau em todo mundo, e aí? Agora tem que fazer o possível, estudar, bem estudado, para ver se não é seguro esses símbolos médicos aí. Sabe? Para não mandar por dentro do futuro, né? É só isso que eu tinha que falar, muito obrigado. Agora confio com ela lá. Eu, então, cidadã, queria fazer uma sugestão para todos nós aqui. Por que nós, então, população que estamos aqui, não vamos na próxima reunião da Câmara reivindicar? Eles não vêm a nós, então iremos a eles. O que vocês acham? Eu acho que o que a gente pode fazer, o que está nas nossas mãos, é só isso por enquanto. Eles não vêm a nós, eles foram convidados, um por um. Foi convite para cada um para a Câmara. Não vieram. Então, eu acho que, o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Vocês estão de acordo? Vamos nos unir, vamos à Câmara Municipal na próxima reunião, mas todos nós, não só 1, 2, 3, não, todos nós que estamos aqui, o que vocês acham disso? Concordo. Um baixo assinado também. Ótimo também, ótima ideia. Uma ótima ideia. E quem aí da população, então, que se propõe a ajudar o conselho a fazer isso? Porque a gente tem que ir nas casas pedir assinatura. Tem alguém que possa disponibilizar, ajudar o conselho? Então. Muito outra coisa boa. Aí amanhã a gente já. Mais alguma outra sugestão, gente? Ele falar assim sobre nós que somos diabéticos. A vez passa mais caro, chega lá, não tem médico. Tem que mandar para chegar lá, esperar lá, e chegou morto. Já mesmo? Daqui para lá, minha filha, ok? Eu tô lá, eu vou precisar de Tem uma. Mas se tiver a recuperação, não vai É uma situação um pouco complicada, né? Muito complicada. Porque eu acho assim, sem educação, o ônibus da educação sai para buscar aluno. Se ele quebra, o que vai acontecer? O aluno vai perder ela naquele dia, não é? Mas ele pode recuperar. Mas a saúde não, a nossa vida não. A nossa vida se esvai assim, ó. E quem vai trazer de volta? A vida. Então, nos outros setores, mas a saúde não. Sem médico, não. A doutora expôs aqui, a doutora falou muito bem ali, de todos os funcionários, são muito importantes. Mas, olha, vou citar um exemplo da Deja. Se a Deja não pôde ir lá hoje para limpar, se aconteceu alguma coisa que a Deja não pôde, outra pessoa pode substituir a Deja, não pode? Mas o médico tem substituto? Não. Tem, gente? Não. Nem o médico tem substituto. Não tem jeito, só usa o médico. Né? Para substituí-lo. O resto não. Pode. Tem jeito de substituir. Eu acho que já sei, desculpa o que eu vou falar, não sei se eu estou certa. Um jeitinho de economizar os funcionários. Todos, às vezes, não precisam de todos. Porque todas as vezes que a gente vai lá, tem muita gente para tentar. Isso aí podia diminuir e economizar alguma coisa mais interessante. Concordo, senhora, bem-vinda. Só que são todos concursados. Desculpa se eu todos. Eu me amarrei de economizar.
aí soma assim o salário com base. Eu como uma martesa. Vocês todos vão me desculpar se eu estou. Não, tá certo. Porque o dinheiro, olha, tanto dinheiro que paga o executivo, o legislativo, os funcionários todos, sai do nosso bolso. Nós pagamos vereadores, nós pagamos prefeitos, nós pagamos funcionários, todos nós cobrados dos nossos impostos. Certo? Então tem que reivindicar mesmo. Tem que ir para onde que tivermos que ir, se for para a Câmara que seja, se for para a Promotoria Pública, que vamos todos também, porque esses papéis de hoje que já vão mesmo para a Promotoria Pública, porque ele tem que nos ajudar. E os médicos só estão esperando o resultado daqui, que nós pedimos para esperar um pouco para ver o que a população podia fazer. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Outra coisa, na pergunta, esses mesmos vão nos aqui e depois não acham outros mais não. Você está lá há muitos anos, você sabe, né, Grandinha? Você está acompanhando há muito tempo. Que a margem do mês, mas está bem aprovada na cidade, sabe? Mas se perder, não acho mais não, meu filho. Então, em vez de segurar, ele de qualquer maneira. Verdade. Verdade. Tem município na nossa região que médico do PSF vai de 7 às 8 só da manhã. Muitos municípios. Só. Quem mais, gente? Lá. Lá atrás, quer usar o microfone, Suzana? Não, aqui, Deixa eu só tirar uma dúvida, porque é o seguinte, o que eu entendi que foi barrado pela Câmara dos Vereadores, o aumento do salário dos médicos foi uma indignação dos funcionários de não haver um aumento no salário deles. Se eu estiver errada, alguém me corrija, porque eu não estava presente nesta reunião da Câmara. Então, o que eu entendi, os funcionários públicos da Prefeitura de Tutinga ficaram indignados, é de ter um aumento do salário dos médicos, né? Claro que eles merecem, como a Juliana mesmo falou, é só você ir ao supermercado que você percebe essa diferença, né, vamos dizer, do ano passado para esse ano. Né? Então, por que os médicos vão receber este aumento e os demais funcionários não receberão o aumento de direitos? Né? Até porque nós recebemos agora uma bonificação do aliás de R$50, né? Todos os funcionários, né? Inclusive estão me dizendo aqui que eu também não sei, inclusive os médicos. Então a indignação dos funcionários públicos é essa. Por que os médicos vão receber o aumento e os demais funcionários não irão receber este aumento de dívidas? Eu falei, você lembra que eu falei aqui mais cedo da importância de cada um? Só que é o seguinte, quando você faz um impacto orçamentário do município, tal qual eu falei, se você for no supermercado esse ano, você não compra, você comprar o ano que vem, e não comprará no próximo ano, tá? Porque a crise é fato, tá aí para todo mundo ver, né? O que acontece? A situação só tende a piorar. Só que é o seguinte, se você não tem como fazer um aumento, impactar orçamentariamente para todos os funcionários, você vai dar para uma categoria separada, e você sabe por que o Ministério Público aceita que a gente dê equilíbrio econômico, aumento só para médico, e ele não diz que a gente fere com isso de isonomia? Porque não tem médico. Não acha médico. Só por conta disso, se você fizer isso, uma lei separada para uma única categoria, se você diz assim, vou dar um equilíbrio econômico para enfermeiro, o Ministério Público pode tentar o seu projeto, dizendo que você está ferindo o princípio da isonomia. Mas médico, não existe médico.
problema com a mão de obra médica hoje, que é aquilo que eu disse para vocês. Se a gente colocar nos 16 municípios que eu tenho hoje, eu digo para vocês que tem um monte que não tem pediatra, não tem ginecologista, não tem médico do PSF. Não tem. Tem município que ele tem 3 equipes de PSF, ele tem um médico. Ele não consegue compor as 3 equipes. Não tem médico. Não tem. Então, eu entendo, e até eu como funcionário, porque às vezes lá no CISVER, que a Francimária é prova disso, você sabe disso, acontece de ter equilíbrio econômico para todos os médicos e não tem para nós. Não tem para nós. Mas por quê? Se a gente não fizer isso, os médicos vão embora. Os médicos simplesmente vão embora. Agora, é ficar na mão do médico? É. Infelizmente, eu concordo com isso? Não. Quem dera que a gente pudesse falar assim com ele assim, quer ir embora, meu filho? Tá. Que amanhã eu contrato outro que eu posso pagar isso. Ah, meu Deus, que jogo desse. Igual a gente fala com os outros funcionários, né? Que com a gente eles falam isso, né? Ah, não quer, vai embora, né? Advogado, bom, você não te pode ficar sem. Nunca vi tanto advogado que eu tenho, né? Então, se eu falar isso com a minha chefe, eu vou me mandar embora amanhã, né? Mas, o que acontece? Isso acontece com a gente também, lá no CISVER. Por várias vezes, teve que tomar uma decisão que foi o quê? Tem como dar o equilíbrio econômico para todos os funcionários? Não. Não tem. Você faz um impacto orçamentário, porque hoje em dia a lei de responsabilidade fiscal é clara. Ela é transparente. Não pode mandar nenhum projeto de lei para a Câmara sem que se faça o impacto orçamentário. Ou seja, balança, receita e despesa tem que estar ali. Você não pode criar uma despesa se você não tiver receita. Entendeu? Então, se você não tem como dar o aumento para todo mundo, o equilíbrio econômico para todo mundo, você não pode dar para uma categoria. Por que você aceita dar apenas para os médicos? Porque não se tem mão de obra médica. Não se tem mão de obra médica. Hoje em dia, para você ter ideia, os médicos do PSF ganham salários estrondosos, porque, em tese, eles têm que ficar 40 horas. E o que você disse é muita verdade. Porque um monte de médicos do PSF não faz a carga horária de 80, não. Não faz. É um problemão que os gestores estão tendo agora, que os ministérios públicos estão fazendo eles assinarem termos de equipamentos comuns. Os médicos em alguns lugares lá para a nossa região já estão tendo que pôr o dedo, ponto eletrônico, para controlar a carga horária deles, porque eles não cumprem a carga horária deles. Entendeu? Então, infelizmente, esse é um problema crônico, não é de Tutinga. Ele é da região, ele é do estado, ele é do país. Não tem médico. Tanto não temos médico que não importou médico de Cuba. Não teve que trazer médico de Cuba? Não tem médico. Teve que trazer médico de fora. Nós temos médico de Cuba, tem médico da Espanha. São José tem médico da Espanha, tem de Cuba, tem de Portugal, não é só de Cuba. Tem da Bolívia, tem da Colômbia. Tem médico de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo formar médico para atender a demanda que a gente tem. E o que é pior, não conseguimos trazer médicos pequenos municípios. Vocês acham que eles querem sair de Belo Horizonte para vir para cá? Vocês acham que eles querem sair de fora para vir para cá? Não vou longe não. Você acha que eles querem sair de lá, do São João do Rei, que é maior? O supermercado fica aberto até 10 horas, gente. São João do Rei, farmácia 24 horas. Você acha que eles querem sair de lá? Eu sou de cidade interior, sou de Prado, uma cidade dessa tamanho. Não consegue comer na cidade, lá tem uma Santa Casa. Não consegue médico. Então, o problema é esse. Eu entendo toda a revolta de vocês, porque eu também sou revoltada, tá? Eu também sou revoltada. Faço parte da turma de vocês, tá? Eu sou revolta quando dá aumento para os médicos e não dá para mim. Só que é um momento da gente pensar o quê? Consciência coletiva. Consciência coletiva. Por quê? Se a gente bater o pé e falar que é o aumento, a gente ainda corre o risco de ir embora, né? Ou a gente que é complicado, eles não mandam a gente embora, né, Fran? Mas
não vamos ter o nosso aumento. Agora, se a gente insistir e o presidente der aumento pra gente, daqui a pouco vocês não têm médico lá no SUSVER, não. Por quê? Porque o ortopedista todo ano ele quer aumento. O cardiologista todo ano ele quer. O dermato quer, o médico que lá o ultrassom, o médico da topografia. Vocês acham que todo ano quer receber pelo menos a perda inflacionária do período? Eles querem, que é o reequilíbrio econômico. Nós estamos nem falando de aumento considerativo. Nós estamos nem falando de quem ganha 3 vai passar a ganhar 6. Não, gente. É reequilíbrio econômico. Pelo menos isso todo ano tem que ter. E nós não temos, né, Fran? E eles têm. Agora, tá certo? Não. O certo é que todos tivessem. Mas o que a consciência coletiva manda? Se não tiver médico, quem vai atender? Eu, advogada? O contador que trabalha do lado da minha sala? A Francimara? Não. Quem vai atender vocês na hora que vocês chegarem lá em cima? Nós vamos mandar vocês lá para os nossos andares lá em cima, para ser atendido pelo advogado, pelo médico, pelo contador, pela secretária? Não. Vocês têm que ser atendidos pelo médico. Então, infelizmente, é uma questão de prioridade. Se não tem o dinheiro e a gente precisa reequilibrar uma categoria, infelizmente, eu sei que é triste, porque eu também passo da mesma revolta que você, sabe? Mas aí a gente começa a pensar na consciência coletiva, você entendeu? De a população precisa, não tem como a população ficar sem esse profissional. Hoje em dia é um profissional difícil. Se a gente conseguiu ter esse profissional no município, a gente tem que tentar manter esse profissional no município. Você entendeu? Então, assim, é difícil para a gente que vive na pele, a gente fica angustiado, a gente fica magoado. Mas nesse momento, principalmente a gente que é funcionário, a gente tem que ter uma coisa que chama-se consciência coletiva. Porque às vezes é o filho da gente que vai precisar do médico, e aí eu estou ganhando meu aumento lá no meu olerite, mas na hora que eu vou no posto de saúde, não tem médico para atender meu filho que está com 40 graus de febre. Você entendeu? Então, isso é consciência coletiva, né? Que aí, infelizmente, eu compactuo de sua angústia, mas a gente tem que ter essa consciência coletiva, né? Tudo bem? Agora, eu parece que eu estou falando um pouco aqui, mas eu acho que então eles não votaram e foi por causa disso. Juliana, Né? uma pergunta que eu também não estou entendendo, porque eu não vi na reunião onde foi vetado. Queria saber a preocupação dos vereadores com o aumento dos médicos, do funcionalismo público ou com o aumento deles? É isso que eu queria saber. O que está pegando? É o aumento deles, dos funcionários, da prefeitura ou dos médicos? Eu acho assim, se os funcionários, né, colocasse também assim, acho que todos têm o mesmo pensamento meu. Vai beneficiar quem? Não são nós? Vocês, funcionários também? Então, tem que aceitar, eu acho, um aumento para os médicos, né? Porque vai beneficiar todo mundo. Agora, eu não sei o que está pegando, se é aumento dos médicos para os funcionários que estão pensando no aumento deles mesmos. Agora, eu acho, sabe o que eu acho importante eu falar para vocês também, gente? Que a primeira pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte: me dá o salário dos médicos, por exemplo. Pedi para elas, principalmente dos especialistas. Porque o especialista me preocupa demais, gente, porque não acho especialista. Principalmente os especialistas. Na hora que eu vi o salário que vocês pagam hoje como especialista, é o menor salário pago no SUSVER. As outras cidades pagam muito mais. Mesmo